Olá pessoal, hoje uma rapidinha, uma radioterapia, mas dessa vez feita com espúrios. Vamos levantar preliminarmente o comportamento do Raditel RT470X, e parece que ele está meio esquisito. Então vamos lá. A ideia é dar uma olhada nessa avaliação preliminar feita dos espúrios emitidos pelo HT. Existe uma norma para isso. Essa norma é relativamente apertada. Vamos dizer, a princípio, qualquer espúrio além da portadora deve estar 60 dB abaixo da portadora. Depois a gente pode recuperar essa regulamentação da Anatel de forma mais objetiva quando formos fazer as análises. Eu estou sem analisador de espectro, então por enquanto é uma avaliação preliminar. Como é que foi feita a avaliação? Setup de medição, usei o RT470X, bateria carregada, um vatímetro Bird, vatímetro direcional da Bird, com pastilha para 250 MHz e para 400 MHz, acima de 400. Uma carga de 75 watts que vai até 1 GHz, e ela também é atenuador de 30 dB. E mais um atenuador adicional de 12 dB para tentar não saturar a entrada de um dongle, um SDR RTL2832U, que eu estou usando como analisador de espectro. Não é bem assim, né? Mas dá para ter uma primeira avaliação. Então, para tentar não saturar aqui o SDR, usei 42 dB de atenuação. Obviamente o SDR está conectado ao notebook com o AirSpy, que mostra esta tela, e daí nós temos o espectro dos espúrios. As potências que eu medi no Bird foram essas daqui em low. A gente tem que verificar exatamente, eu não fiquei mudando para high, para medium, para low, mas aparentemente eu estava corretamente programado para low. Isso não é bem um low, né? 2,3 watts, 3,9 watts e 3 watts, o que corresponde a uma potência na saída do HT da ordem de 30 e poucos dBm, 33 a 36, né? Nessa faixa. Colocando os 12 dB, os 42 dB de atenuação, a gente está entrando no SDR com essas potências em torno de menos 7 dBm, menos 8, menos 6 e tal. Não sei se isso é suficiente para saturá-lo. Aparentemente não. Eu não tenho a especificação desse SDR. Então esses ensaios vão ser refeitos depois quando o VNA chegar, quando o analisador de espectro estiver disponível para uso. Primeira tela, 144, já tem uma surpresa aqui, né? Eu estou usando demodulação em amplitude e detetei uma modulação de 250 kHz na transmissão. Está acontecendo em todas as faixas. Está 65 dB abaixo, mas dá para escutar. Quer dizer, existe algum espúrio sendo gerado internamente em 250 kHz. Depois a gente pode tentar descobrir o que é isso. Ok? Então, a partir daqui eu tirei as medições, né? Menos 4 dB FS. Não tenho a menor ideia o que o SDR quer dizer com dB FS. Talvez dB de full scale, não sei. Depois eu vou tentar descobrir. Mas aparentemente não está saturando, ok? Segunda harmônica 288, menos 10. Terceira harmônica 432, já cai bastante, para menos 47. Quarta harmônica 576, menos 42 mais ou menos. Quinta harmônica 720 MHz, menos 67 dBFS. E daí a faixa de 220. Na faixa de 220 tudo se repete. A potência foi maior, até 3,9 watts. A modulação lateral de 250 kHz aparece, as duas bandas laterais. A potência está aqui. Esse vermelhinho não tenho certeza se está saturando ou não, mas parece que a ponta do espectro aqui está a menos 4 de novo.
A segunda harmônica 440 lá embaixo, menos 57. Terceira, menos 56. Daí vamos para 435 MHz, faixa de 70 centímetros. A potência era de 3 watts, menos 5 dBFS, né? E as portadoras, os espúrios laterais estão aqui de novo. A segunda harmônica em 870, menos 64, mais ou menos, e daí eu tabulei tudo para a gente ver o que está acontecendo. Então aqui estão as medições feitas em cada faixa de frequência, né? A escala obviamente não está linear, então são pontos colocados só para a gente ter uma ideia. As potências estão aqui. O que está em azul são a fundamental e as harmônicas de 2 metros, de 144. A vermelha de 220 e a verde, a fundamental e a segunda harmônica de 70 centímetros, 435 MHz. Não deu para medir mais, não é, o SDR vai mais para cima até 1.7 GB, mas não apareceu nada, então não tem terceira harmônica, tá? Uma coisa que dá para perceber é que a saída não é uma saída push-pull, uma saída que a gente chama de single end. É um transistor só, bem possivelmente, e é esperado que assim seja, porque se fosse uma saída balanceada, push-pull, nós não teríamos a segunda harmônica. A segunda harmônica ela praticamente é eliminada pelo próprio push-pull, tá? Em todos os casos. Então já tem uma porcentagem aí. Dá para perceber que existe uma atenuação, por exemplo, em 2 metros. A segunda harmônica não está filtrada de jeito nenhum. A terceira já chega num valor razoável, né, de menos 47, mas a quarta já sobe de novo. Estranho, né? A quinta está lá embaixo, passou dos menos 60. Então a única que está dentro da especificação é a quinta harmônica nos 2 metros. Aqui está sujando bastante. O 220 já está bem razoável, a segunda e a terceira harmônica dele, porque está menos 57, menos 56, então tem algum tipo de filtragem aqui. E para o 435, que é 70 centímetros, sim, a fundamental está lá em cima, na potência nominal, a segunda harmônica já está abaixo de menos 60. Então, alguma coisa existe lá. Como é um rádio de banda corrida, vamos chamar assim, eles teriam que ter desenvolvido filtros, né, na saída para eliminar as harmônicas e comutar esses filtros, porque não é possível eles fazerem um filtro, por exemplo, para 440, para a faixa de 70 centímetros, que corta lá em cima, como cortou aqui, e para 2 metros, para 144, que teria que derrubar a fundamental de 440, aqui o 432, por exemplo, né? Apesar de que aqui está bem atenuado, então talvez eles tenham lá algum nível de comutação de filtro, alguma coisa assim, mas para caber isso dentro de um HT, dentro de um portátil tão pequeno e tão barato, então fica difícil de imaginar como que as coisas vão acontecer lá dentro. Algum tipo de filtragem tem, essa filtragem está sendo efetiva em 440, né, na faixa de 70 centímetros. Essa filtragem está sendo efetiva na faixa de 220, ó, a segunda harmônica está lá, quase lá embaixo, né? Mas em 2 metros, em 144, não. O 288 aqui está passando muito. Por quê? Tem que deixar passar o 220, como é que vai filtrar o 288, né? O 432 também, você chegou quase menos 50. Não está bom, mas está ok, está razoável. Tem outra especificação também que é a seguinte: dependendo da potência do equipamento, ele não pode passar de uma certa potência, não de uma certa interferência. Outra coisa também que a gente entende é que não necessariamente, eu não sei como está sendo visto pela Anatel, não necessariamente os nossos equipamentos eles têm que atender às normas gerais de transceptores de VHF e UHF. Por quê? As nossas harmônicas elas caem tipicamente dentro das nossas próprias faixas, ou seja, uma interferência gerada em 144 vai gerar interferência. 288 não é nossa faixa, mas 432 é a terceira harmônica. Então as harmônicas ímpares são normalmente as harmônicas mais cruéis.
aquelas que vazam. Então, assim que chegar o VNA, a gente vai fazer uma revisão dessa verificação toda, com o cuidado de não estar saturando a entrada, que eu não tenho condição nenhuma de saber como é que o SDR está se comportando. Tentei utilizar com aquilo que eu tenho na bancada de atenuadores, baixando potência, menor potência do HT e tal, e é isso que a gente conseguiu. 73, até a próxima.